Olá, eu sou a Thaís Lunardi e hoje eu vim falar sobre uma postura do yoga muito conhecida que é justamente essa postura que eu estou aqui. Ela é chamada de Sukhasana. Sukhasana pode ser traduzido como a postura fácil. É um jeito fácil da gente se sentar para que a gente possa meditar, para que a gente possa iniciar a nossa prática, para que a gente possa realizar um exercício respiratório. Mas é fato que lá no Oriente, né, onde o yoga se desenvolveu, faz parte da cultura sentar no chão. Então, desde muito cedo, o corpo humano que reside lá naquela parte do planeta já é acostumado a fazer as suas refeições no chão, a se sentar no chão para conversar com as pessoas, para estudar. Então, eles já são adaptados a essa postura, né? Aqui no Ocidente, a gente tem muito hábito de ficar em cadeiras. Então, para alguns corpos, para muitas pessoas, pode ser que essa postura não seja tão fácil assim, tá certo? Então, eu vou trazer algumas adaptações, algumas sugestões para que você possa desenvolver a sua prática e receber os benefícios tanto dessa postura como de outras que partem dela, tá certo? Então, num primeiro momento, a gente vai tentar aqui colocar os tornozelos debaixo das coxas, cruzando as pernas aqui na frente do corpo. Às vezes a gente conhece essa postura como a postura do índio, né? Então, perninha de índio cruzadinha seria uma primeira opção aqui para você iniciar a Sukhasana. Pode ser que os seus joelhos fiquem muito altos, pode ser que você sinta um desconforto muito intenso aqui nos seus quadris, nas suas coxas. Então, a gente tem uma opção que é usar uma almofada. A gente coloca a almofada aqui debaixo das nádegas, tá certo? Dessa forma as nádegas ficam mais altas e os joelhos naturalmente vão para mais próximo do solo, tá certo? Se ainda assim não for confortável para você, você pode usar de 2 almofadas ou até mesmo daquele bloco de próprio para o yoga mesmo, ou pilhas de livros, tá? Onde você vai colocar aqui debaixo das coxas, de forma que essa almofada ou essa pilha de livros sustente aqui os seus joelhos, para que você possa trabalhar, relaxar essa musculatura da coxa e das virilhas, tá certo? E se nada disso servir para você, você vai começar a fazer a sua meditação, seus exercícios respiratórios na cadeira, tá certo? Assentado, com as costas bem apoiadas, certificando de que os seus pés fiquem bem apoiados no solo. Se por acaso a cadeira for alta e você não conseguir colocar toda a sola do seu pé no chão, você vai trazer um apoio para os pés, seja com uma pilha de livros, com um bloco de yoga, onde você possa manter os seus pés sustentados na cadeira, tá? Mas a intenção de hoje aqui é trabalhar Sukhasana, né? Que é essa postura sentada com as pernas cruzadas. Então, uma primeira opção, já foi dito agora, perninha de índio. Se precisar de adaptar com almofadas ao lado das coxas, se precisar de adaptar com almofadas debaixo das nádegas, fica aí uma opção. Tendo observado os seus joelhos aqui, você pode perceber que ainda tem uma distância grande do solo. Então nós temos uma segunda opção aqui, que é colocar o tornozelo na frente do outro. Dessa forma, ó, eu consigo chegar com os meus joelhos um pouco mais para perto do solo. Aqui a gente já está começando a evoluir na postura, começando a evoluir um pouco no alongamento do nosso flexor de quadril, tá certo? Ainda posso evoluir para a postura de meio lótus, que é no momento em que eu pego aqui o meu peito do pé e coloco sobre a minha coxa, trazendo o calcanhar para perto da virilha, mantendo a simetria aqui do meu corpo, mantendo os joelhos próximo do chão. Essa é a postura de meio lótus e para mim é a mais confortável, é a forma que eu mais gosto de sentar comigo mesmo. Mas nós ainda temos uma segunda opção nessa área, que é a postura de lótus completa, tá certo? Que é o momento onde eu trago aqui os 2 pés sobre a coxa, aproximando o calcanhar das minhas virilhas, e aqui já é a postura completa, uma postura bastante avançada que exige inclusive dos seus joelhos, tá? Então é importante não ter dor, é importante ter conforto, para que você possa se desprender
né, da sua matéria densa, e meditar, e respirar, ou mesmo olhar para dentro numa atitude de introspecção, você precisa estar confortável no seu corpo. Enquanto tiver alguma coisa te incomodando, você não vai conseguir atingir esse estado mental que a gente busca, né, na prática do yoga. Então é muito importante você observar dentro dos alinhamentos da postura, dentro das possibilidades, qual que é a situação que te traz esse conforto em Sukhasana, tá? Como eu disse, eu gosto muito da postura aqui de meio lótus, tá? Para mim é ideal, é super confortável, eu sento assim até em cima da cadeira para almoçar. E a partir disso, nós vamos olhar então para a nossa coluna vertebral. A gente começa aqui, ó, puxando as nádegas para trás, para que a gente possa sentir esses ossinhos do bumbum no chão, os nossos isquios, tá certo? Quando a gente assenta sobre os nossos isquios, a gente tira qualquer sobrecarga da nossa lombar, da nossa coluna vertebral. E naturalmente a postura já ganha um alinhamento mais ereto, como se a gente estivesse sentando lá no comecinho da coluna, né? Ela fica bem acima do chão, fazendo um ângulo reto ali com o solo. E dessa forma você consegue então manter as suas costas mais alongadas. Se isso for muito difícil para você, se isso cobrar muito da musculatura em volta da sua coluna vertebral, você tem a opção de encostar na parede, tá certo? Então da mesma forma você vai puxar as nádegas para trás, assentar sobre os isquios e sentir desde o cóccix até a parte mais alta das suas costas apoiadas na parede, tá certo? Então aqui a gente vai procurar também trazer o nosso abdômen para dentro. Não no sentido de pressionar, mas no sentido de alongar esse tórax e sentir que os órgãos estão no lugar que é destinado a eles, sabe? Sentir um conforto aqui para todos esses órgãos que a gente traz dentro da barriga e sentir a barriga bem apoiada, sem ela estar comprimida, mas sem ela estar relaxadona, sabe? Colocar no lugar as costelas sem arquear para frente, elas ficam aqui bem alinhadas com o nosso abdômen. E o peito também se abre, né? Então a gente tem uma atitude de abrir o peito, de colocar ele um pouco aqui para frente. Os ombros a gente pode colocar para cima, para trás e para baixo. Isso ajuda não só a relaxar essa musculatura do trapézio em volta do pescoço, como ajuda também a manter essa atitude do peito aberto. E assim a gente acha lugar para os nossos braços, que ficam aqui apoiados sobre as nossas coxas, sobre os nossos joelhos. Então a gente traz esse conforto aqui para o corpo. E seguindo esse alongamento, a gente cresce com o nosso pescoço, deixando o queixo paralelo ao solo, sem deixar o queixo muito perto do peito, sem deixar a cabeça tombar para trás e sobrecarregar nossa cervical. O pescoço é a continuidade da coluna vertebral aqui. Então a gente permanece com o queixo paralelo ao solo e o topo da cabeça apontando para o teto. Então, para resumir isso tudo, é como se um fio nos puxasse pelo alto da cabeça em direção ao céu. A gente cresce entre as nossas vértebras, como se uma vértebra flutuasse sobre a outra. A gente abre espaço entre elas. E o cóccix, que é esse primeiro ossinho da nossa coluna vertebral, ele empurra o chão para baixo. Então a gente começa a trazer uma consciência de raiz no chão. Toda essa parte do nosso corpo que está em contato com o solo, os isquios, o cóccix, que é o chakra da raiz, né, apontando para o chão aqui, as nossas coxas bem apoiadas, a musculatura das coxas relaxadas, assim como a musculatura da virilha, dos quadris também estão relaxadas, ao tempo em que toda a parte de cima aqui vai crescendo em direção ao solo, como se fosse o tronco dessa árvore, né? Um tronco firme, um tronco estável, né? Imóvel aqui, firme, e a nossa cabeça crescendo, como galhos que crescem em direção ao teto. Esse sentido de querer expandir aqui com o nosso corpo, tá certo? Então essa é a postura Sukhasana. A essa postura a gente pode adicionar alguns mudras, que são gestos psicofísicos
feito com as mãos, né, que o yoga nos traz. E eu vou sugerir aqui 2 deles que são os mais conhecidos, os mais convencionais, os mais usuais mesmo, que seria Chin ou Yana Mudra, dependendo aqui da posição das palmas das mãos, que é o momento em que a gente conecta o dedo indicador, que representa o nosso ego, o nosso eu individual, com o nosso polegar, que representa o nosso eu superior, o eu universal, o eu cósmico, né? Então, um momento de união aqui, onde a gente procura deixar as palmas das mãos acompanhando o movimento do sol. Se o sol estiver no alto, se for dia, a gente deixa as palmas das mãos viradas para o alto. Se já estiver de noite, o sol tivesse recolhido, a gente coloca as palmas das mãos viradas para baixo. Esse é um gesto psicofísico muito usado para exercícios respiratórios, os pranayamas. Mas ele pode ser usado também para exercícios de concentração, de pratyahara ou de meditação, de dhyana, né? Mas aqui, ó, a gente está fazendo uma chave energética com o nosso corpo. Da mesma forma que a gente busca esse triângulo entre as pernas, a coluna vertebral, da mesma forma que a gente procura alongar as nossas costas para que os chakras e os principais canais energéticos estejam aqui bem posicionados para que a energia flua, a gente traz essa chave energética aqui nas nossas mãos também, onde nesse triângulo de energia circulando, a energia circula aqui com os nossos dedos e vai formando esse circuito bem fechado, bem conectado com o nosso corpo sutil, tá certo? Uma segunda opção, que ela é muito usada para meditação, é o Bhairavara Mudra, onde a gente coloca aqui a mão esquerda sobre a mão direita e conecta os dedos polegares. Apoia o dorso das mãos aqui sobre o pé e relaxa os braços e os cotovelos, mantendo a postura aqui da coluna ereta, do peito aberto, dos ombros relaxados, queixo paralelo ao solo, topo da cabeça apontando para o céu, crescendo o seu corpo em direção ao céu, crescendo o seu cóccix em direção ao chão, fazendo a sua raiz. Num gesto aqui de ter uma cuia, onde a gente recebe aqui as bênçãos, onde a gente recebe os insights, as intuições, a sabedoria e a estabilidade que a gente busca com a prática meditativa, tá certo? Então é muito importante que depois que a gente escolheu aqui, né, o nosso mudra, que a gente posicionou o nosso corpo, a gente acolher então o estado psicofísico da postura, que era aceitar a imobilidade, aceitar estar assentado consigo mesmo, aceitar estar em sua companhia. Dessa forma aqui, você fecha os seus olhos e busca então um ponto de concentração, que pode ser no centro da sua testa, que pode ser na sua respiração, que pode ser no movimento do seu abdômen, procurando deixar o rosto, as virilhas, as coxas bem relaxadas e o corpo estável, tá certo? É uma postura que fisicamente atua justamente na flexibilidade dos quadris e no fortalecimento da coluna vertebral. Mas é uma postura também que acalma a nossa mente, sendo muito indicada contra estresse, contra ansiedade, principalmente quando associado a meditações ou a pranayamas, aos exercícios respiratórios, tá certo? E é contraindicado, eu realmente acho que quem tem inflamações ou alguma lesão pontual nos joelhos deve tomar muito cuidado ao permanecer por um tempo mais longo nessa postura, né? Sendo muito indicado que qualquer especificidade nessa região dos joelhos seja acompanhada do seu instrutor de yoga, né? Partindo também do seu bom senso, de saber que qualquer desconforto aqui nessa região da articulação do joelho não é bem-vinda. Então, para isso, a gente tem também alguns exercícios que servem como um treinamento para você ir preparando o seu corpo para se sentar dessa forma. Eu vou passar para vocês aqui a ideia de
partir de Dandasana, que é essa postura aqui que eu me encontro, da mesma forma, a gente puxa as nádegas para trás, alonga a coluna, o peito aberto, os dedos dos pés apontando para o céu. A gente vai aqui dobrar o joelho trazendo para perto do corpo e abrir o joelho para a lateral, buscando colocar o peito do pé sobre a coxa. Então, no primeiro instante aqui, uma mão segura o pé, a outra mão vai empurrar esse joelho para o solo, tá certo? Então, aqui é um movimento consciente, conectado com a sua respiração, procurando deixar a musculatura da sua coxa e da sua virilha bem relaxada. Quem vai trabalhar é o seu braço. Seu braço empurra e solta. Empurra e solta. Aqui você vai fazendo esse exercício aí dentro da sua consciência. Quem sabe número 8 é um bom número para você empurrar o joelho em direção ao chão. E então, na 8ª vez, você mantém, tá certo? Mantém o joelho lá embaixo, segura, vai respirando e buscando, através da sua expiração, trazer o relaxamento para a sua musculatura. E depois, repetindo o processo do outro lado, né? Procurando manter o mesmo tempo, tanto de flexibilização aqui, com a força do braço, como de permanência do joelho lá embaixo, respirando, expirando e relaxando a musculatura da outra virilha, tá certo? Então, Sukhasana é isso, é de onde a gente parte da nossa prática e para onde a gente retorna. Tem um mestre do yoga que fala que todos os outros asanas que a gente faz é para trazer consciência, estabilidade e firmeza para que o corpo possa se sentar e meditar com conforto, com esse conforto que Sukhasana propõe, tá certo? Da companhia de si mesmo, né? De estar na sua própria companhia. A partir disso, a gente pode simplesmente buscar um ponto de observação, seja no centro da testa, seja do ar entrando e saindo no nariz, seja do abdômen respirando, seja um foco de luz, qualquer objeto de concentração que você traga para te ajudar a ter essa atitude de introspecção. Você pode associar exercícios respiratórios que o yoga disponibiliza e você pode também associar entoação de mantras, tá certo? Este é um momento para você estar assentado com você mesmo, na sua companhia ou com algum objeto de foco, tá certo? Então, pratique, esteja com você, esteja com os seus sentimentos, se observe. E é isso, pessoal. Até a próxima. Namastê.